Hoje venho-vos falar sobre o poder de escolher. E escolhi este tema da consciência, porque efetivamente é um tema que mudou e continua todos os dias a mudar a minha vida. E espero, como já se falou aqui hoje, tenho esta pretensão de poder deixar-vos esta semente de escolha e como é que isso pode mudar a vossa vida. Então, a primeira coisa que vos quero pedir é fazermos aqui uma dinâmica. Eu não sei, mas eu já estava um bocadinho cansada e a precisar de me levantar. Não sei da vossa parte, mas vou convidar-vos a levantarem-se e manterem-se na frente das vossas cadeiras. A dado momento, vou-vos pedir que fechem os vossos olhos. Eu vou colocar aqui algumas questões. E escutem esta parte com muita atenção. Se a vossa resposta, quando ouvirem uma questão, é melhor assim, quando ouvirem uma questão à qual a vossa resposta seja sim, com cuidado, de olhos fechados, voltem a sentar-se e permaneçam nos vossos lugares, de olhos fechados ou abertos, como preferirem. Porquê é que eu vos peço para fecharem os olhos? Porque há aqui questões que podem ser mais duras ou menos duras de responder e vocês podem querer que quem está ao vosso redor não vos identifique. Então é por isso que eu vos convido a fechar os olhos e a manterem os olhos fechados até eu terminar de fazer perguntas. Pode ser? Sim? Então, para começar, a primeira questão que eu vos quero colocar, e agora podem fechar os olhos, é se algum de vós já sentiu ou se sente presa a uma situação perante a qual considera que não tem escolha. Relembro que se a vossa resposta for sim, deverão cuidadosamente sentar-se e manter os vossos olhos fechados. Próxima questão. Algum de vós sente que as pressões sociais, sejam elas da família, dos amigos, dos colegas, professores, as chefias, influenciam fortemente as vossas escolhas? Mesmo que sejam mais ou menos, é um sim, está bem? Eu estou a ver alguns gestos aí de mais ou menos. Algum de vós já fez ou faz escolhas para agradar aos outros, mesmo que isso signifique contrariar a própria vontade? Já fez ou faz? Lá no passado ou agora no presente? Algum de vós deixou de escolher o que realmente queria para si, para a sua vida, ou em determinado momento da sua vida, alguma situação, por medo do desconhecido, ou por medo do que os outros iam pensar, dizer ou fazer em relação às vossas escolhas? E já algum de vós se perguntou como é que seria a vossa vida se tivessem feito escolhas diferentes? E por último, quem é que de vós acha que a vida é o que é e que o que vive, a vida que tem, no fundo, depende daquilo que lhes acontece? A vida é o que é e a vida que tem depende daquilo que acontece. Muito obrigada a todos por terem colaborado. Eu peço que quem ficou de pé, olhe à volta, perceba quem está sentado. E o que eu vos quero mostrar com esta sondagem é que muito provavelmente o tema que vos trago aqui é muito pertinente para realmente trazer mais consciência sobre as vossas escolhas e as vossas decisões. E para isso, quero partilhar convosco que eu não só acredito, como sei, que são os eventos da nossa vida que nos moldam, ou seja, que aquilo que nos acontece nos impacta, nos molda, mas não é isso que nos define. É aquilo que nós escolhemos fazer com o que nos acontece. É aquilo que nós escolhemos fazer com aquilo que a vida nos traz. Isso sim é o que nos define. E para vos ilustrar isto, eu vou partilhar convosco a história de uma mulher com quem me cruzei há algum tempo. E esta mulher, como ela partilhava comigo, dizia-lhe muitas vezes: eu não sei como é que tu conseguiste. Tu tinhas tudo para ser uma vítima da vida. Para ser uma coitadinha, uma submissa, para viveres triste e de mágoa com a vida. E esta mulher, ela vinha de um contexto de uma família muito humilde, em que não havia pobreza, mas havia escassez. Escassez de recursos financeiros, escassez de outro tipo de recursos. E isso fazia com que esta mulher não pudesse ter
Por exemplo, ela partilhava isso, que não podia ter roupas de marca, não tinha ténis de marca. Era aquela pessoa, aquela menina que ia para a escola com as roupas dos primos, das primas, com os ténis rasgados, com aquilo que havia. Comida nunca lhe faltou, o essencial nunca lhe faltou. Mas também não tinha os brinquedos como as outras meninas, não tinha as Barbies, que eram da moda naquela altura. E isso fazia com que ela se sentisse, primeiro, inferior, ela própria, e depois que se sentisse também discriminada, porque as crianças, neste aspecto, são um pouco cruéis, não é? Se não vestes a marca, se não tens a boneca, não fazes parte. Há um sentimento de rejeição, tu não pertences. E isso juntava-se a um contexto em que havia violência doméstica. Durante a maior parte da infância, esta criança assistiu a vários episódios de violência doméstica com a mãe e com ela própria. E isso fazia com que ela sentisse muita raiva e medo. Medo ao ponto de dizer à mãe: mãe, vamos fugir. Apesar de tudo, esta menina, esta mulher, quando partilhou isto na sua infância, ela era uma excelente aluna, ela adorava estudar. Ela refugiava-se no estudo para aprender mais, para fugir um pouco ao seu quadro, para se destacar, para obter validação, para no fundo sentir que tinha valor. Mas curiosamente, quando ela era a melhor da turma e tirava uma boa nota e chegava contente e partilhava, a resposta era simples: não fizeste mais do que a tua obrigação, porque esse é o teu trabalho. Então ela sentia-se desvalorizada, ela sentia-se triste. E a parte disso vivia num contexto também, quer na família, quer na aldeia onde vinha, muito pessimismo, em que tudo era difícil, em que se faziam os piores cenários possíveis, em que havia muita doença. Então ela estava constantemente exposta à toxicidade de todo o seu ambiente. Isso, esta desvalorização, este pessimismo, todo o contexto que ela vivia, fazia com que ela se sentisse extremamente insegura, ao ponto de sentir que não era vista, que não tinha importância, que não tinha valor, e se fechar, se tornar uma jovem mulher introvertida, tímida. E claro que isso lhe trazia muita revolta, porque na cabecinha dela, ela achava que a vida podia e devia ser mais leve. Que não era preciso ser tão duro, tão pesado. E ela revoltava-se, porque queriam realmente fazer-lhe acreditar que a vida era pesada, era uma luta, era difícil, que era um enorme fardo que tinha que carregar simplesmente porque nasceu, estava viva. Então agora tinha que sobreviver. Estava cá e a vida era assim mesmo e não havia mais nada a fazer. Mas ela escolheu, apesar de tudo aquilo que lhe aconteceu, ela escolheu ser eu. Na verdade, esta mulher sou eu, vocês já perceberam, não é? Esta história é a minha história e hoje eu escolhi partilhá-la convosco. E não é fácil estar a fazê-lo, mas foi a minha escolha. Eu escolhi ser eu. E eu vou parafrasear alguém que eu ouvi, que já não me recordo o nome. Eu significa especial e única. Todos nós somos especiais e únicos.